Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 113 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre como perdemos as referências masculinas e o que fazer quanto a isso. Num dos episódios anteriores, agora eu não vou lembrar se é o 112 ou 111, mas é um dos dois. Eu comentei em algum momento que as nossas esposas não vão conseguir dar pra gente o suporte necessário, um suporte que a gente precisa, ou pelo menos do jeito que a gente precisa, né? E que é preciso para certos tipos de conversa, para certos tipos de contato, a gente vai precisar conversar com outro homem, né? E isso é uma verdade, tanto que a gente fala muito, né? Quando você estuda, por exemplo, educação de filho, você vai ver muito as pessoas falarem que as mães não conseguem formar homens. Por quê? Pelo simples fato que elas não são homens, elas não pensam como homens, não raciocinam como homens, não cresceram como homens e, portanto, não conseguem ensinar para o seu filho aquilo que elas não sabem, não vivem e não vivenciam, né? Assim como elas também não vão conseguir suprir um certo vazio que a gente acaba tendo, que é um vazio que vem da falta de referência masculina. Então, se você tentar forçar a sua esposa a tentar te entender ou tentar participar disso de alguma forma, você vai acabar frustrando você mesmo e você vai acabar jogando para ela uma responsabilidade que não é dela e que ela não consegue suprir, né? É como se você estivesse tentando obrigá-la, sei lá, a ser uma coisa que ela não é, né? Literalmente isso. E por que isso acontece, cara? Acontece porque houve um certo evento na história da humanidade chamado Revolução Industrial, que mudou muita coisa, né? Os nossos antepassados, antes da Revolução Industrial, não tinham essa dificuldade de referência masculina próxima deles. Por quê? Porque as pessoas, né, antes, né, da Revolução Industrial, cresciam no meio de uma família grande que carregava o dia a dia ali de um certo ofício muito bem definido, né? Você era um menino, você nascia numa família específica que era uma família de padeiros, né? Fazia pão. Então, seu pai faz pão, né? Você vai aprender a fazer pão, seu filho vai aprender a fazer pão, e a coisa vai, né? E é isso, e vai sendo perpetuado dessa forma. Você tinha naturalmente, dentro desse tipo de sociedade, um contato muito próximo, não só com o seu pai, mas com seu avô também, provavelmente, né? Se ele não tiver morrido. Mas assim, né? Quando você é uma criança muito nova, né? Sei lá, 7, 8 anos, o avô provavelmente está vivo ainda. E aí você naturalmente ia aprendendo aquele ofício e você tinha uma referência muito perto ali para você se espelhar, né? O resultado, não só na questão profissional, era muito mais efetivo, muito mais prático, muito mais rápido, mas não só na questão profissional, na questão de se tornar um homem também. Você via seu pai tomando decisões, você via seu pai lidando com certas coisas, lidando com cliente, lidando com, sei lá, com dívida, lidando com problemas, lidando com várias coisas. E você era muito mais fácil emular uma situação, né, onde você aprende ali na prática o que está acontecendo. E não só seu pai, o seu avô também, provavelmente, se não morasse na mesma casa, morava muito próximo, né? Então, era uma coisa muito mais orgânica e natural o contato com os homens mais velhos. E assim, a questão a questão da opção de escolha, de não ter opção de escolha, é muito comum, né, que nós modernos, olhamos para isso e fiquemos, né, de certa forma abismados. Meu Deus, que vida de merda, né? Você não tinha como escolher outra profissão, né? Existe um psicólogo chamado... Existia, né? Acho que ele já morreu. Barry Schwartz. Ele escreveu um livro em 2004 que se chama O Paradoxo da Escolha. E esse cara tem um TED, aquelas palestras, né, de TED. No caso dele, eu acho que é um TED original mesmo, porque tem o TED, que são palestras oficiais da empresa TED, e tem o TEDx, né? São eventos terceirizados, digamos assim, que não são eventos oficiais. No caso dele, eu acho que é um evento oficial do TED.
ele dando uma palestra falando exatamente sobre isso. E a tese dele, desse paradoxo da escolha, do livro e dessa palestra, é que quanto mais opções a gente tem, mais difícil é para escolher e mais difícil é para que a gente se contente com a nossa escolha. Ele dá o exemplo na palestra, eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi várias entrevistas desse cara, inclusive essa palestra é muito boa, se você quiser pesquisar, Ted Barry Schwartz, Paradoxo da Escolha. Ele dá o exemplo nessa palestra de calças jeans, né? Ele fala que na época que ele era criança, ele já é um senhorzinho mais velho, na época que ele era criança, você tinha ali uma calça jeans azul escura e era aquilo. Meio quadradona, meio dura, e você não tinha muito o que escolher. Você quer uma calça jeans, é isso aqui que tem, e é isso, você comprava. Ela era até meio desconfortável e tal, e com o tempo até ia melhorando, né? Ia ficando mais mole, mais maleável. E era isso, era essa calcinha. Hoje em dia, cara, você tem 200 tipos de tecido, 200 tipos de cores, você tem ela rasgada, você tem ela sem rasgar, você tem ela manchada, você tem ela não sei o que lá, tem ela que aperta mais em cima, tem a cintura alta, tem não sei o que, são infinitas calças jeans. E aí tem algumas consequências isso, né? A consequência mais importante pro que importa pra gente aqui é o seguinte: se você compra uma calça e ela não fica perfeitamente confortável e perfeitamente adaptada para você, para sua vida e para o seu gosto, provavelmente a culpa foi sua, porque você tinha outras opções e escolheu aquela. Então você não consegue, isso é a tese dele, né? Você não consegue ficar em paz com a sua escolha, porque você nunca vai conseguir uma calça jeans que seja completamente perfeita para o que você quer, para o seu corpo, para o seu estilo. E, portanto, você vai estar sempre pensando que você escolheu errado porque tinha outras opções. Na época que tinha só a calça jeans dura, azul e daquele jeito, você não pensava sobre isso. É meio desconfortável, beleza, mas é isso aí, segue a vida. E você não existia aquela sensação de que você que fez merda na hora de escolher. Então, essa vida, né, antes da Revolução Industrial, quando a gente tinha as nossas famílias transmitindo ofícios, né, de pai para filho, de filho para outro filho e para outro filho, ela trazia um quê de muito menos insatisfação, né? Você não tinha opções, você ia fazer aquilo ali. O que a sua família faz, você aprende aquilo, se especializa naquilo, aprende a ir vender aquilo na feira e tal, e é isso. E a questão do casamento também, né? A família, muita gente fala do casamento arranjado com uma certa raiva, né, com um certo ódio, né, é um absurdo, casamento arranjado, as pessoas não podiam escolher, mas não era bem assim também. O casamento arranjado, ele não era bem arranjado. As pessoas tinham o poder de escolher com quem iam casar, né, os homens e as mulheres. O que a família tinha era um poder de veto. Então, por exemplo, se o cara escolhesse, por exemplo, uma menina muito rica para se casar. Digamos que, vamos manter o exemplo no padeiro, né? Escolheu uma menina muito rica para casar, se apaixonou, conheceu ali e tal, não sei o quê. O pai, ele tinha o poder de veto pro bem do filho. E ele poderia indagar o filho do seguinte, ó, você vai tirar essa moça de casa, o pai dela tá acostumado a dar ela a vida desse jeito assim, assim, assim. Então você vai ter uma responsabilidade muito grande de enriquecer para continuar mantendo esse padrão, porque o pai dessa moça vai exigir isso de você. É isso que você quer da sua vida mesmo? E aí podia ter o poder de veto de... Falou assim, olha, não, com essa aqui não. Ele não podia virar e falar, não, você vai casar com esta aqui. Não existia essa escolha direta de quem ia ser a noiva do filho. Mas existia assim, ó, essa aqui não vai ser bom pra você. Até pra te poupar de um nível de estresse muito grande, você ter que dar uma vida parecida com aquela que o pai dela dá pra ela. Enfim, né? E aí você tinha uma vida mais simples, né? Você tinha uma profissão que já era mais ou menos aquela ali, você tinha um nível muito restrito de opções de casamento e a vida seguia, né? Os níveis de ansiedade e depressão, eu acho que não existe esses dados, né? Mas provavelmente muito menores. Hoje em dia você tem opções de tudo quanto é tipo de trabalho na internet, né? Você pode escolher trocar de profissão. Eu mesmo troquei de profissão já na minha vida e não é psicologicamente agradável. É bem complicado.
Desculpa aí pela tosse, tá bravo aqui a gripe, mas realmente é um negócio complicado. Você consegue moças seminuas em aplicativos a hora que você quiser. Então, assim, a vida vai ficando mais... Você perde a referência de muitas coisas. E, claro, obviamente, isso vem acompanhado de uma liberdade muito grande, vem acompanhado de distância muito grande das tradições e daqueles homens que eram os anciões da tribo, anciãos, sei lá, anciões, que eram os homens mais velhos que estavam ali para dar o conselho, para dar o direcionamento, para fazer os rituais de passagem que precisavam ser feitos, né? Para que os jovens meninos tivessem uma evolução dentro da maturidade e alcançassem a idade adulta dentro de um nível que se espera de maturidade de um homem adulto. Né? Hoje em dia, tem um dado de um livro do Dr. Leonard Sachs, que, se não me engano, é o Collapse of Parenting, o colapso da paternidade, que ele fala que nunca na história da humanidade as crianças passaram tanto tempo juntas, sem uma referência masculina de autoridade, quanto agora. Né? Isso não é de agora, isso já é um processo que vem de geração para geração. A cada geração que passa, as crianças ficam mais entre elas e mais longe das referências de adultos de autoridade. Então, o que acontece é que a gente cresce completamente sem referência, né? Você pega a geração dos nossos pais, por exemplo, é uma geração que acabou ficando muito forte mentalmente, fisicamente. Eram pessoas que saíram de casa muito novos, tiveram que batalhar por muita coisa. Eles tinham uma proatividade muito maior, porque era um outro mundo, né? Só que eles tinham essa vantagem, obviamente, mas muitos deles, né, eram completamente incapazes na hora de lidar com os filhos. Os melhores pais, né, os mais bem intencionados, eles cuidavam, eles amavam, eles não deixavam nada faltar. Na medida do possível, eles cuidavam da melhor forma possível com os recursos que eles tinham. Mas eles não tinham os recursos que nós temos hoje em dia disponíveis. Então, o que acontece é que muitas vezes existia uma preocupação muito grande com dar coisas que o menino precisava, mas não tá tão próximo, né? Tão próximo no sentido de convivência mesmo. Até porque era uma época muito maluca, né, economicamente, era uma época onde tinha uma inflação muito absurda, né? Os mais velhos vão lembrar talvez da infância, né, da questão da inflação, de ter que sair, os pais recebiam salário, sair correndo para o mercado para comprar tudo que podia, o mais rápido que podia, porque de um dia para o outro já estava mais caro. Então, era uma época de muito estresse, né? E as pessoas tinham que trabalhar muito e o dinheiro dava para quase nada e o que dava era isso, era para fazer isso. Então, a gente tem esse contexto, né? Esses são os homens que nos formaram. Viviam nesse tipo de regime social, né? E esses homens, dos nossos pais, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eles provavelmente eram homens tão desgastados e tão quebrados internamente, emocionalmente, quanto nós, talvez até mais, né? Porque eles jamais tiveram oportunidades, digamos assim, de conversar sobre sentimentos, sobre aquilo que passavam, né, na cabeça deles, na alma deles. Eles provavelmente foram educados para engolir o que estava sentindo, né, engolir as mazelas, engolir os sofrimentos e seguir em frente cegamente, porque é isso que a vida de um homem, é isso que um homem faz, né? Engole o choro e segue em frente e foda-se. Né? Então, assim, antes da gente... Eu tô falando aqui de falta de referência masculina, mas eu queria botar esse ponto aqui, que é um ponto muito importante. Antes de você ter algum ressentimento em relação ao seu pai, antes de você questionar a qualidade do seu pai como pai, eu queria que você parasse para pensar se tem algumas perguntas, algumas dessas perguntas que eu vou te mostrar, e se você já se fez em relação ao seu pai. Porque é muito fácil, né? A gente hoje, com a internet, com um monte de conteúdo gratuito no YouTube sobre criação de filho,
sobre qualquer coisa que você quiser, até masculinidade e todo tipo de... Desde o Red Pill até o progressista lá que quer ser um homem desconstruído para não sei o que, lá. Tem de tudo, né? É muito fácil a gente hoje sentar aqui nesse lugar e ficar apontando o dedo pros pais, pros nossos avós e tal. Mas eu queria que você parasse para pensar em algumas coisas. E aí, você que tem algum ressentimento em relação ao seu pai, tem algum tipo de mágoa, algum tipo de raiva, eu não sei se você já parou para pensar nisso aqui. Então eu queria que você parasse por um momento para refletir isso aqui, porque isso é muito importante. Eu queria que você se fizesse as seguintes perguntas e ver se você sabe as respostas. Primeiro, como que era a relação do seu pai com o pai dele, né? Do seu pai com o seu avô? Será que era uma relação tranquila? Ou será que seu pai foi tiranizado pelo seu avô, pelo pai dele? Será que era uma relação amigável? Provavelmente não, né? Quais são os sacrifícios que seu pai teve que fazer por você? O que ele deixou de fazer para ele para fazer por você? É uma coisa que a gente precisa pensar às vezes. Quais eram as esperanças e os sonhos do seu pai? E será que ele chegou a realizá-los ou ele teve que engolir e ficar quieto e se anular porque tinha outras coisas mais importantes? A gente fala muito hoje isso, essa coisa de propósito, né? De propósito, do sentido e tal. Mas, cara, 99% das pessoas da geração dos nossos pais não podia se dar o luxo de parar para pensar nessas coisas, cara. Era realmente um outro mundo, né? Será que o seu pai ele teve permissão emocional para viver a vida dele? Ou ele teve que aprisionar certos demônios que ele tinha na alma, na cabeça, silenciosamente, e engolir aquilo, e ficar quieto, e simplesmente não falar daquilo? E porque, né, não queria preocupar sua mãe, porque não queria preocupar os meninos e você quando começou a crescer. Será que seu pai já se fez essas perguntas? Ou ele até hoje sente esse mal-estar em relação a isso? E meio que isso de vez em quando volta, às vezes antes de dormir, será que ele pensa nisso de vez em quando, perde o sono às vezes? Será que ele já respondeu algumas dessas perguntas ou ele nunca parou para pensar nisso? Talvez ele nem sabe que é possível pensar nessas coisas. Então, assim, esse tipo de raciocínio é muito importante para a gente tentar se colocar no lugar deles. E tentar imaginar que nossos pais, né, seu pai, meu pai e o pai de muita gente, era talvez tão frágil emocionalmente quanto a gente. E tão perdido afetivamente quanto a gente. E sem a possibilidade de demonstrar isso, extravasar isso, seja lá por qualquer motivo que seja, ou cultural, ou porque foi proibido disso. Então, a conclusão que eu queria tirar com isso aqui é que é normal que talvez você tenha sentido que não teve um guia, né? Um guia de um homem mais velho que pudesse te contar coisas, para quem você pudesse abrir ou aprender a cortar alguns caminhos no seu amadurecimento como homem. É normal sentir isso. Mas aí você tem que só tentar se colocar no lugar do outro. Porque realmente não era uma realidade muito fácil, né? Você para pensar, na nossa sociedade tem muito tempo, várias gerações já, que no Ocidente principalmente, isso é muito verdade, a gente aboliu os rituais de passagem na sociedade, né? Que é algo que, assim, cara, a gente precisa, inclusive, tentar organizar isso de novo. Porque são rituais muito importantes para os meninos. Hoje em dia, essa crise de responsabilidade dos jovens, ela é fruto disso, né? Mas isso não começou com a geração Z agora, isso já vem da gente. A gente é uma geração criada basicamente por mulheres, né? Porque os pais estavam o tempo todo trabalhando, longe e tal. Boa parte da minha infância e adolescência, meu pai trabalhava, a gente morava numa cidadezinha de interiorzinho de Minas. Meu pai ia toda semana pro Rio de Janeiro para trabalhar, né? Tinha um emprego lá passou em algumas empresas, né, de umas construtoras e tal. E é isso, cara. E a gente foi criado, né, por babá mulher, pela nossa mãe, por professoras na escola, que dificilmente você tinha professor homem. Então, assim, a gente foi basicamente criado por mulheres. E como eu disse lá em cima, mulheres não conseguem ensinar meninos a serem homens.
E conforme a gente foi chegando na fase adulta, o ideal é que a gente tivesse um ritual de passagem bem feito, que é algo que simplesmente não acontece. Há já algumas gerações no Ocidente, né? O ritual de passagem nada mais é do que a gente pegar os meninos que estão chegando na idade adulta, começando a chegar na puberdade, você faz certos passos, né, com ele, e no final desse passo você dá a ele o título de um homem. Fala, cara, olha só, a partir de agora você vai ser encarado como um homem. Você vai ter os privilégios que um homem tem e você vai ser cobrado como um homem cobrado. Então, desse momento para agora, para frente, você será um homem. E eu vou te olhar como homem. Eu vou te olhar como igual. Isso faz muita diferença na formação da personalidade de um menino. Porque, né, consegue sentir o peso disso. E aí ele sente, e isso é uma coisa que o Jordan Peterson, por exemplo, fala o tempo inteiro, e outros também falam. Ninguém olha para os jovens hoje e fala assim, cara, você é muito importante. Eu estou contando com você. Você é útil, você é importante, você é parte de uma engrenagem que precisa funcionar. Então eu quero que você haja como homem. Isso não é feito, simplesmente não é feito. Tanto que ele fala que, o Jordan Peterson fala que boa parte do público dele é de homens, e quando ele vai dar as palestras, ele fica olhando assim para as pessoas ali, e ele sente quase que estalando assim, os olhos dos homens brilhando quando ele fala de certos assuntos, como responsabilidade, por exemplo. E é isso, e essa é a crise da nossa geração e provavelmente vai ser das próximas, né? E aí, qual que é o problema disso? O problema é que vai chegando na próxima virada de chave, na próxima passagem de amadurecimento, que é na meia-idade, que é onde a gente está, de onde eu falo hoje, de onde eu imagino que vocês estejam ouvindo, a gente começa a olhar para a nossa vida e fala assim, puta, cara, mas e aí? Qual era a ideia aqui? Porque deu muito errado, né? A gente começa a se questionar o que a gente conseguiu fazer na vida. E mais do que isso, a gente começa a se questionar e fala, cara, se eu não conseguir cumprir o que eu imaginei que eu fosse cumprir até agora, até próximo dos 40, o que diabos eu vou conseguir fazer agora que eu tô ficando, né, tô chegando na segunda metade e vai ficar mais difícil? E eu tenho muita coisa atrasada porque eu não consegui fazer nada direito até agora. Né? E fica sempre aquela sensação de assim, cara, eu devia ter feito mais, podia ter feito muito mais. E a gente continua sem uma referência para buscar isso, né? Então, qual que é a solução, cara? Beleza, a gente entendeu que a crise de referência masculina ela é importante e ela tá posta. Beleza, e aí, o que a gente faz com isso? Como a gente faz para resolver isso aí? A solução é buscar uma espécie de um guia, mas não vai poder ser uma pessoa, uma referência. A gente vai precisar pegar características de vários homens diferentes e formar uma espécie de um pai fragmentado, com um pedaço de cada um. Né? Então, a gente tem hoje uma facilidade na internet para isso. A gente consegue, né, o pessoal da PNL, por exemplo, da Programação Neurolinguística, usa muito um recurso na hora de fazer os exercícios lá e tal, de modelagem, né? De você olhar uma referência, um cara que chegou onde você queria chegar, e você modelar o comportamento desse cara. Hoje em dia é fácil fazer isso com a internet. Você consegue modelar, talvez, os caras mais fodas do mundo, desde o Cristiano Ronaldo até o, sei lá, quem que é o cara mais foda de outras áreas aí. Você consegue ver quais são os padrões desse cara e tentar mirar nisso. Né? Então, isso existe, isso é uma possibilidade. Não estou falando que é fácil, mas é muito mais fácil do que na época dos nossos pais, nossos avós, que a gente estava eles estavam restritos, né, às pessoas que eles convivem ali na vizinhança. E aí, né, se você não tem a sorte de estar em contato com um cara muito acima da média no dia a dia, você não tem referência realmente assim para as coisas que você precisa, né? Profissionais, enfim. Então, beleza. Uma das soluções é buscar esse guia, esse pai fragmentado que vai precisar ser pego um pedaço de cada um. E aí, qual que é a outra solução que eu acho que é uma solução muito mais efetiva
apesar dela ser mais difícil, né? Que é estar em contato com outros homens que buscam o mesmo que você e formar, em volta disso, formar uma espécie de uma irmandade, né? Um grupo de amigos ou de conhecidos, que depois podem virar amigos, mas que tenham os mesmos valores que você e busquem mais ou menos as mesmas coisas. Dependendo da cidade que você está, se for uma cidade muito pequena, isso vai ser muito difícil. Mas aí a gente pode tentar buscar isso na internet, né? A gente não precisa ser exatamente físico isso aí. Principalmente para cidades pequenas. Eu venho da cidade pequena, eu convivi a vida inteira em cidade pequena. Eu sei bem a dificuldade que é de você encontrar gente que queira realmente transcender aquilo ali. Geralmente o pessoal vive aquela vidinha de merda mesmo, desses hábitozinhos superficiais, de merda. Chega ali, chega sexta-feira, toma uma cerveja, não sei o que, vai pra festa da cidade, aí tem exposição, tem o carnaval, tem não sei o que, e é isso. Né? A pessoa trabalha ali, num negocinho ali, monta um negocinho aqui, e é isso. A vida dela vai ser isso. Se você quer um pouco mais da vida do que isso, você vai precisar buscar em outros lugares. E aí, é por isso que eu acho que você que está me ouvindo aqui deveria clicar agora no link que está aí na descrição e entrar no grupo fechado que eu fiz do desafio Dominando a Meia-Idade e participar dos desafios que eu vou propor nas lives semanais que eu vou fazer todas as quintas-feiras agora do mês de junho. Por quê? Porque inevitavelmente as pessoas que estão ali no grupo, e eu já olhei, hoje está com 14 pessoas, e eu estou muito feliz porque hoje é 2/6. A gente teve uma discussão muito legal sobre os estresses os estresses mais comuns que a gente passa ao longo do nossa rotina, do dia a dia, né? E houveram muitos desabafos interessantes ali, e eu tentei contribuir da melhor forma, dei casos da minha vida, dos meus exemplos, coisas que eu tenho feito para minimizar os estresses. Eu tenho tido uma vida bem corrida, assim. E boa parte do que eu faço porque realmente eu preciso fazer, né? Eu tenho poucos momentos de lazer, digamos assim, lazer e distração e tal. Esses momentos eu realmente faço questão de que eles sejam distrações mesmo, que eu chamo dos momentos de exílio, né? Tem uns momentos ali ao longo do dia onde eu consigo um certo isolamento, eu consigo desligar da minha rotina, mas no geral minha rotina é bem corrida, né? Eu tenho 2 filhos, eu trabalho uma média de umas 10 horas por dia, no meu trabalho normal, eu levo os meninos para a escola, eu busco os meninos na escola, eu dou banho nos meninos, eu não faço dormir, mas às vezes quando precisa também, às vezes eu preciso fazer. E fim de semana, minha esposa trabalha, eu tô com os meninos fim de semana. Meus pais pegam eles de vez em quando, mas é a cada 15 dias. Então, assim, a cada 15 dias eles pegam no sábado, devolvem no domingo, geralmente, né? A cada 15 dias eu tenho ali 24 horas de descanso mental, digamos assim. E é isso, né? A gente não tem rede de apoio nem nada e tal. E eu tenho alguns mecanismos que eu já fui criando. Eu tava comentando isso hoje lá. E comentaram também outras coisas lá no grupo. Então, assim, é um grupo onde as pessoas estão focadas em realmente dominar a meia-idade através dos exercícios. Inclusive, os exercícios que eu vou passar nas lives toda quinta-feira. Se você tiver interesse em entrar no grupo, participar do desafio, vai ser um prazer te ter lá. E é isso, esse exemplo que eu estou dando, de pessoas focadas mais ou menos na mesma coisa, né? Quando você tem uma comunidade, né, que seja confiável ao seu redor, onde você possa se expor, né? Que esse é o grande problema, a gente tentar se expor em ambientes que não são seguros para isso. Você se expõe, você está vulnerável. E conforme você se mostra vulnerável, você está, né, você tá exposto para uma pessoa que queira te prejudicar, queira te machucar, queira te humilhar. E geralmente homens, eles se fecham por causa disso. Porque é um medo muito grande de ser exposto, de ser machucado por pessoas estranhas que estão, né, que estão por ali, que vão dar pitaco, que vão humilhar, que vão desacreditar. Então, quando você está com pessoas confiáveis ao seu redor, onde você pode expor seus medos e aprender com a experiência dos outros, eu acho que isso é um luxo que a maioria de nós não deveria desperdiçar. Então, o grupo ele tem funcionado mais ou menos como isso, né? Claro, né? Eu estou usando o grupo para dar os comunicados que eu preciso, vou avisar quando começar a live e tal, porque rede social, eles cada vez menos entregando menos conteúdo, né?
o grupo é uma forma de eu conseguir me comunicar melhor. Mas também serve esse princípio, né, esse objetivo, da gente conseguir bater um papo lá e resolver algumas coisas. Eu ouvi falar de um estudo, quem eu vi comentando isso foi o Jon Tyson, que é um cara que tem vários livros sobre vários aspectos da vida masculina, que até o século XVIII, 90% dos homens faziam parte de algum grupo, ou alguma congregação, algum tipo de lugar, onde eles iam e tinham uma certa tradição e era muito calcado numa cultura masculina, né? Através dos mais velhos, você entrava, geralmente alguma ordem dessas secretas, iniciáticas e tal, você entra, você é iniciado, e ali você convive, você tem assuntos em comum, tem filantropia, tem um monte de coisa que dá para fazer ali. Isso, 90% dos homens tinham esse hábito até o século XVIII. E aí, exatamente no século XVIII, acontece a Revolução Industrial e a coisa se perde, né? Então é muito importante, cara, que a gente consiga retomar esse tipo de coisa. E o primeiro passo é não ter vergonha, não ter medo de buscar uma comunidade ativamente para a gente fazer parte, né? Se tiver um pouco mais de audácia, você consegue inclusive promover esses encontros, você com alguns amigos, com outros homens, na sua cidade, na sua casa. Né? Aí você pode, sei lá, promover um churrasco semanal ou mensal, uma tarde de charuto, né? Eu tenho o hábito, assim, todo domingo, ou quase todo domingo, acender o charuto, dar uma volta, caminhar e tal. Você pode fazer isso com os amigos. Um bate-papo, sei lá, numa praça, ou até fazer parte de uma academia de artes marciais, né? Dependendo da cultura da academia, você consegue fazer parte ali realmente de uma irmandade ali, que está focado no objetivo de melhorar e tal, e dali você consegue extrair algumas amizades que já tem naturalmente uma afinidade pela arte marcial, você consegue ver se a pessoa tem os mesmos valores que você e construir alguma amizade e tal. A gente só precisa tomar um cuidado específico, né? Que é o cuidado para que não seja, que essa reunião, ou que essa comunidade, ela não vire um tipo de ocasião informal e superficial. Porque não é disso que eu tô falando. Para conversa de boteco, para conversa de happy hour, para ficar jogando conversa fora, falando merda, não precisa, sabe? Isso aí a vida já proporciona. Normalmente você já vai ter oportunidade para isso. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da gente conseguir buscar algumas oportunidades pra gente realmente abrir o coração para algumas coisas. E a gente se conectar com um grupo de homens que tenha uma ideia, uma intenção de dar suporte uns para os outros. E aí a gente precisa ter confiança para tomar certos cuidados ali, para, né, você vai se abrir, você vai abrir certas decisões que você precisa tomar, a pessoa também. Então, assim, vão ter decisões difíceis e assuntos difíceis acontecendo ali. É preciso ter muito cuidado para que aquilo não vire um grupo de oba-oba qualquer, de churrasco ou de futebol, né? Porque existem 3 camadas de envolvimento nesse tipo de reunião, 3 camadas de profundidade, digamos assim. Uma camada 1, que é uma camada de porcarias genéricas, né? Aí você vai sentar para conversar de fofoca, de futebol, de notícia, de política, de meme, de coisas que estão aí na superfície, né? E aí você tem a camada 2, que é uma camada um pouco mais profunda, que é quando você compartilha estresses comuns do dia a dia e essas pessoas que têm mais ou menos a mesma rotina que você vão conseguir te entender e te aconselhar, e você aconselha elas e tal. Que é geralmente falar de filho, falar de trabalho, falar da família em geral, né? Já é uma coisa mais profunda, já é melhor, mas não é exatamente disso que eu tô falando também, tá? Ainda não é o suficiente para surtir o efeito pedagógico e o efeito psicológico que eu acho que uma boa irmandade precisa para ser chamado de irmandade, para surtir esse efeito mesmo. Que é uma camada 3, é um pouco mais profunda, que é compartilhar medos, compartilhar sonhos, compartilhar anseios e tudo que se passa na nossa alma, né? na alma masculina. É uma coisa que o John Edwards conseguiu fazer muito bem no livro dele. Eu cito esse livro aqui várias vezes, porque realmente é um livro importante, que é o Coração Selvagem, né? São coisas que a gente, às vezes, precisa, a gente nem sabe que precisa compartilhar isso, porque a gente nunca foi apresentado a esse tipo de coisa, então a gente tem muito receio de até tocar nesse assunto, para não se mostrar vulnerável, porque a maioria das vezes, quando você se mostra vulnerável para uma pessoa que não merece, para uma pessoa que não está querendo realmente te ajudar,
essa pessoa se aproveita disso, né? Esse tipo de contato tem que ser num local fechado, num local controlado, porque senão o risco da exposição é muito grande. E aí acaba sendo até pior, né? Era melhor você ficar quieto no seu canto do que ficar sendo humilhado ou exposto, enfim, né? Então eu queria deixar o convite para você. Entra lá no grupo do desafio Dominando a Meia-Idade. Eu queria que você fizesse parte desse movimento old school que eu estou criando. É um movimento que é uma consequência natural do podcast, né? Estou juntando aqui algumas pessoas que já têm... Tem várias pessoas que já vêm falando que já assistiu quase todos os episódios, ou todos os episódios. Então eu acho que está chegando a hora da gente dar um próximo passo, sabe? A gente precisa sair da superfície, a gente precisa sair um pouco desse contato frio, né? Onde eu falo e você ouve, eu falo e você ouve. Eu acho que a gente pode amadurecer isso aí numa coisa maior, num movimento, de fato. Não só num podcast, mas num tipo de cultura mesmo. Uma cultura que a gente cria em volta dos valores que a gente tem aqui. E se você está me ouvindo, provavelmente você tem os valores parecidos com os meus, porque dificilmente eu escondo os valores que eu tenho. Então, se você ouviu aqui 3, 4 podcasts, você já sabe mais ou menos como eu penso. E já dá para saber se você concorda, né, com a cosmovisão que eu tenho ou não. Então, cara, depois que a gente junta algumas pessoas, eu acho que a gente precisa dar um próximo passo. Esse próximo passo é o desafio que eu estou criando, Dominando a Meia-Idade, já tem um grupo lá. E o link está aqui na bio. Eu queria muito te convidar para entrar lá e compartilhar né? Primeiro você chega, eu, por exemplo, eu chego num lugar, quando eu chego novo assim, eu chego mais tímido. Então, eu vou primeiro ouvir, vou primeiro olhar e tal. Eu entendo quem é assim, porque eu sou literalmente desse jeito. Mas se você quiser chegar, já conversando, já falando, né, já se abrindo, já compartilhando os seus medos, seus sonhos, enfim, coisas que você sente necessidade, que às vezes tem muita gente que fica represando isso, né? Isso parece que vai sufocando a pessoa ao longo do tempo. Fica à vontade também, é um ambiente controlado, qualquer tipo de conduta fora do que é esperado, né, de tudo que eu falei aqui, a pessoa vai ser eliminada de lá. Então, não é um local para que a gente fique... Não é um grupo de WhatsApp pra gente bater papo e mandar merda, mandar, sei lá, mulher pelada, ou falar do futebol e da porra dessas porra. Tem grupo pra caralho pra isso aí. Não é pra isso que serve. Tá? Se você quiser realmente cumprir a proposta do que eu tô falando aqui, você vai ser muito bem-vindo e vai ser muito bem tratado, inclusive, né? Então, só lembrando de novo, toda quinta-feira de junho, a partir das 8 horas da noite, eu vou falar sobre vários pontos da crise da meia-idade. Se você tem entre 35 e 45 anos, provavelmente você está nessa virada, né, da meia-idade. Você pode não saber que isso existe, pode não perceber os sintomas, mas é muito provável que você tenha alguns sintomas desses e que esse evento, nessas lives de quinta-feira, vão te ajudar muito. Eu te convido, então, toda quinta-feira, começa agora dia 6/6, 8 horas da noite, lá no meu perfil Pai Old School, e aparece, porque aí você pode tirar dúvida, você pode comentar, você pode, enfim, participar do evento, né? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.